Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, vídeo de hoje. Trocar uma ideia sobre o Habitat, fundo de papéis aí, que agora é da XP, né? Habitat foi comprado pela XP. Vamos lá, tem tempo que a gente não comenta sobre esse fundo, um fundo high yieldzão, né? Tem seus 800 milhões de patrimônio, 70 mil cotistas, taxa aí de administração, gestão e tal, de 1,3, tem taxa de performance. Vocês sabem aí que não sou fã disso. Nos últimos 12 meses entregou 13%, o que é pouco, se a gente olhar nominalmente. Só que a gente tem que pensar o seguinte: últimos 12 meses, o que a gente teve? 4 deflações num fundo que apura por competência. Aí, meu amigo, vai sofrer sem dó. Vai sofrer sem dó. A gente não pode olhar o número só dessa forma isolada. A gente tem que pegar e olhar um pouquinho com cuidado para não cometer nenhuma, digamos, nenhuma gafe, nenhuma análise errada por conta disso, né? O fundo ele é competência, tem jeito. Se ele fosse lucro caixa, certamente ia ter entregue um resultado um pouquinho melhor. Né? Ia ter entregue aí tranquilamente, aí, se vocês pensarem, olha, ele entregou 13,59, ele ia pagar uns 1,20, 1,30 por cota, ele entrega uns 14 reais, então assim, um real a mais, pai. Era para ele ter entregue aí algo próximo a 14, 15 reais se ele fosse lucro caixa nesse período. Claro, com competência tem a vantagem de momentos de inflação alta, porrada o tempo todo, te pagando 2 reais e tal. O lucro caixa não vai te pagar 2 reais, mesmo com a inflação alta. Praticamente impossível. Praticamente impossível. Então vamos lá, cenário macro a gente vê taxas de juros de longo prazo tiveram aumentos significantes no mundo inteiro. Aqui no Brasil, idem. E falando de Brasil, a gente tem aí a questão do risco fiscal ainda que está sendo colocado. Né? Esse fundo pagou real por cota, sofrendo aí a questão da deflação e tal. Né? Faz parte. O desempenho da carteira, na visão dele, segue saudável. A inadimplência na casa de 14% e razão PMT de 227% no mês, que está em linha com os últimos relatórios aí. O fundo é 91% alocado, né? 92% praticamente, e no mês ele fez uma nova alocação de 11 milhões, que foi essa CRI-GR Group, que é tranche adicional de operação que já tem. Cara, tem mais de ano que ele só está comprando tranche adicional. O problema do Habitat é esse. Ele não consegue andar, ele não consegue se desvencilhar, ele não consegue pegar o dinheiro e comprar operações, novas operações para diversificar a carteira. Não, ele fica sempre tranche adicional, tranche adicional, tranche adicional. Ele não sai dessa e aí fica. É o que temos para hoje. O pipeline conta com 50 milhões em tranches adicionais. Enfim, cara, ele precisava conseguir crescer de forma a se livrar dessas tranches, de forma a diluir essas tranches, de forma a conseguir comprar outras operações para diversificar. Como ele só fica na mesma, ele tá aqui, ele tá igual um cachorro correndo atrás do rabo. Ele roda, roda, roda e não sai do lugar. Aqui um dos projetos, né, que ele trouxe, eles fazem visita, trazem umas fotos e tal, legal. A DRE, a gente pode ver aqui que a receita de correção monetária, no caso ele chama de atualização monetária, mas enfim, correção monetária, patamar bem baixo, de 450 mil, né? É a deflação pegando. Se a gente pensar que lá em janeiro de 23 foi 3 milhões, nesse ano no patamar mais alto foi 5 milhões de reais, nós estamos falando de 10 vezes menos do que o melhor pagamento do ano, por conta da deflação. Mesmo esse produto tendo proteção da deflação, ele sofre, porque se aplica o índice de correção zero e aí fica esse pagamento dessa forma. Mas é algo pontual, passageiro, que a gente sabe, né, já estamos careca de saber de como é que lida com isso. O fundo trabalha com 3 estratégias, né? Core é o que ele carrega, tática é o que ele compra para gerar, liquidez é liquidez, né? São ativos que ele compra aí, é um caixa melhor remunerado e tal. Fundo aí com 91% em CRIs, 4 em fundos imobiliários e 3,9 em liquidez, sendo que essa posição de fundo imobiliário é da posição tática dele. Segmento: bastante loteamento, bastante propriedade, a gente sabe aí, né, que são segmentos mais puxados. Taxa média da carteira IPCA mais 10,7. Indexadores, olha só, IGPM com variação negativa, 1,6%. Tá sofrendo, né? IGPM tá vindo em deflação direto. Pré-fixado, né, o caso, e INPC sem variação, legal. CDI
IPCA com variação 18%, IPCA sem variação 60%. Então a gente está falando aí de 20% do fundo que sofre com variação negativa. O que acontece? Quando vem a deflação, quando você tem a proteção, o que você faz? Você aplica o índice zero e toca o barco. Quando vem a deflação num que não tem proteção, o que acontece? Puxa o resultado do fundo para baixo. Então 20% nesse mês, né? 20% do fundo estava puxando ele para baixo. Não só, puxando, né? Não só zerando, puxando para baixo ainda. Então por isso que veio esse patamar de distribuição e tal. E nos próximos meses essa parcela vai voltar a gerar receita e tal. E aí as coisas devem voltar a andar. A gente deve ver esse valor de correção monetária aqui, ó, começar a subir e tal, e voltar para o patamar aí, né, um pouco mais elevado, uns 2 milhões, 3 milhões e tal. E aí, se a gente pegar de base o que aconteceu lá pegar um mês aqui de referência, em junho, por exemplo, entregava aí 1,10, pagava 1,20, mas enfim, o que gera na casa de 1,10 e tal. Então, assim, eu imagino que esse fundo deva voltar para algo próximo aí nessa casa de 1,10, quiçá 1,20. Vamos ver como é que vai ficar a inflação nos próximos meses aí, né? Então, aquela localização dos projetos e tal, aquela coisa. A carteira dele é até diversificada, galera. Né? O fundo não é tão grande, mas tem uma pulverização legal. Posições um pouco maiores aí, são só essas daqui também, né? Mas ele não chega a passar de 5%. Então, assim, acima de 5%, a gente tem aí 4 operações somente, então tá com uma diversificação legal. O fundo high yield, o melhor amigo dele é a diversificação. O melhor amigo do fundo high yield é a diversificação, porque aquela coisa, problemas vão acontecer, isso é fato. Agora, uma coisa é dar problema nessa operação aqui, que tem 0,24% do PL, outra coisa é dar problema nessa que tem 6% do PL. Então, se ele pulveriza, ele se protege de problemas e dores de cabeça que podem acontecer. A estratégia tática são os fundos imobiliários, né, que eu comentei, e alguns CRIs também estão nessa estratégia tática. A parte de liquidez, que também tem o grosso está em fundos imobiliários. E aqui as operações não teve nenhuma mudança, nenhuma novidade, né? Tem tempo que ele não compra nada novo, mas está aí, né? Mais um mês acompanhando o Habitat. E aí, será que volta a pagar 1,10, 1,20? Vamos aguardar e vamos ver, beleza? Então, valeu aí, tamo junto. Se gostou, já sabe, se inscreve aí. Se gostou mais ainda, venha ser membro. Até a próxima, fui!